Let's turn now to the tragic death of One Direction's Liam Payne. Prosecutors in Buenos Aires have officially determined his fall from a third-floor balcony was not a suicide. Investigators believe Liam fell in a state of semi or total unconsciousness after being supplied with narcotics at least 4 times during his stay. The findings come after searching through more than 800 hours of security footage and conducting 9 raids. 3 people have now been charged in connection to his death. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre as suspeitas em volta da morte do Liam Payne. O caso Liam Payne era uma coisa assim que tinha tudo pra se desenhar em uma morte muito trágica de um popstar que se foi cedo demais. Só que é o que tudo indica agora, com os 2 meses de investigação que a gente já tem, relatório de polícia, a mídia internacional cobrindo esse caso, juntamente com as investigações que estão rolando em Buenos Aires. Tem muita coisa esquisita nessa morte. Não se trata apenas de uma pessoa que abusou de substâncias e tava em um estado errático e tal, e que pulou de uma varanda. Parece que mais coisas estão envolvidas. Houveram filmagens que o TMZ liberou nessa última semana. O TMZ cobriu esse caso de forma que muitas pessoas criticaram, né? Muitos sensacionalistas de algumas formas liberando imagens mais gráficas. Só que o trabalho investigativo por trás do que aconteceu nas últimas horas do Liam tá sendo feito por eles e tá sendo bem feito, tá, gente? Eles conseguiram muitas exclusivas, relatórios da polícia em Buenos Aires e coisas do tipo, e eles conseguiram um tanto de informação que contradizem tudo que tá acontecendo nas investigações, porque ao que tudo indica, a polícia lá da Argentina conseguiu achar 3 possíveis culpados para indiciar como responsáveis da morte do Liam, tá? A morte dele foi o quê? Politraumatismo, né? Ele quebrou múltiplos ossos e isso deixou ele num estado incompatível com a vida por causa da queda. Só que eles estão tentando também achar algumas pessoas que possam ter incorrido em negligência e tal para eles indiciarem. O TMZ postou uma matéria exclusiva essa semana contradizendo todo esse relatório da polícia, dizendo que eles não concordam, eles acham de verdade que todas as pessoas que estão sendo indiciadas são bodes expiatórios. A gente vai falar tudo pra vocês, algumas suspeitas, alguns dos nomes, algumas das teorias da conspiração e o que as pessoas de fato estão achando. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e já manda esse vídeo pra alguém que esteja interessado. Cada um de vocês que mandar pra uma pessoa já ajuda o canal, gente. Exatamente. Vai seguir a gente também nas redes sociais, a gente conversa muito com vocês por lá. Vocês recebem spoiler de vídeo, às vezes vocês conseguem decidir qual que vai ser o próximo vídeo que a gente vai postar no canal, então se você fica só aqui no YouTube, vocês perdem muita coisa, vai lá. Bom, gente, Liam Payne nasceu em 1993 e ele ficou muito famoso por fazer parte do grupo One Direction, que foi formado pelo X Factor UK em 2010. Ele era um integrante que já tinha participado de uma outra edição do X Factor em 2008 e foi pedido pra ele voltar 2 anos depois, um pouco mais treinado, e nessa próxima edição ele foi juntado com outros meninos de mais ou menos a mesma idade para formar o One Direction, que se tornou uma das maiores boy bands da história, e durante 5 anos entregaram 5 álbuns e muito sucesso, muitas turnês e colecionaram vários fãs ao redor do mundo. O One Direction de fato terminou, né, entrou em um hiatus aí em 2016 e cada um seguiu o seu caminho em carreira solo, e o Liam tinha a ideia também de ser cantor, continuar como um cantor lançando músicas solos e tudo mais. Ele chegou a lançar algumas músicas que tiveram sucesso comercial, só que infelizmente não foi algo que se estendeu por muito tempo. Ele chegou a lançar um primeiro álbum, ele lançou outras músicas que acabou caindo um pouco no esquecimento do grande público, no público geral. Ele era a pessoa mais popular do grupo na época do reality show. Ele era a carinha mais conhecida, ele era o membro mais treinado vocalmente, mais preparado. Então ele carregou muito o grupo nas costas, assim, no início, no primeiro ano ali, por ser mais treinado enquanto vocalista. Só que, obviamente, depois que o grupo foi formado, todos eles começaram a brilhar individualmente dentro do grupo. E depois que cada um partiu pra sua carreira solo, muita expectativa era colocada em cima do Liam, que infelizmente não cumpriu, né? As expectativas não foram encontradas por parte do GP. Eu acho que quem era fã do Liam acompanhou o trabalho dele enquanto ele tava aí produzindo coisas, só que eu acho que ele acabou se tornando um alvo fácil da mídia e das pessoas da internet pra eles abusarem mentalmente do Liam como chacota. O Liam acabou que não fez tanto sucesso quanto os outros membros, ele aparecia aí dando algumas entrevistas polêmicas dizendo que ele era um membro glorioso da vanguarda One Direction, que ele era o bambambam. E de fato, sim, algumas coisas eram verdade, só que isso acabou trazendo pra ele um alvo muito grande, né, para as pessoas atacarem ele na internet, abusarem da saúde mental dele. E isso fez com que ele travasse, não só por causa dos ataques, mas também por causa dos anos abusivos que ele viveu dentro do One Direction, a
encontrar refúgio em substâncias tóxicas. Ele encontrava refúgio em bebida, em drogas. Ele acabou dando entrevista ao longo dos anos dizendo que, apesar de ser extremamente viciado, ele escondia isso muito bem. Por isso que, pelo menos no ON, né, em filmagens públicas dele interagindo com fãs ou entrevistas, a gente nunca viu ele em um estado muito preocupante, igual a gente já viu outras estrelas, tipo uma Amy Winehouse e tal, porque ele escondia muito bem. Ele sabia esconder muito bem esses vícios, mas ele ainda ficava se perguntando quando seria o fundo do poço de verdade, se é que ele tinha chegado no fundo do poço de verdade, porque ele sabia que uma coisa na esquina sombria podia um dia encontrá-lo por causa de toda a forma que ele se expunha. My dad said it from day one, lonely hotel rooms, man. Getting locked in that room is not fun. I was worried how far my rock bottom was going to be. Where's rock bottom for me? And you would never have seen it. I'm very good at hiding it. No one would have ever seen it. But rock bottom, I mean, I don't even know if I hit it yet. A gente fez um vídeo aqui pra poder explicar como que foi a época dele no One Direction, todos os abusos que eles sofreram, se vocês quiserem dar uma olhadinha ali. Isso tudo contribuiu muito pra degradação da saúde mental do Liam. Não só do Liam, de muitos dos membros, né? Muitos dos membros passaram por muitas coisas, né? Foi um momento muito difícil pra todos eles. E esse ano pro Liam, especificamente, também foi um ano muito complicado, já que ele estava trabalhando em um álbum, ele queria lançar um álbum, chegou a lançar um single no início do ano, mas pelo visto, as negociações dele com a gravadora, as expectativas não estavam sendo atingidas, então ele tinha pouco tempo antes dele falecer sido abandonado pela gravadora que ele fazia parte, ou seja, muitas coisas estavam acontecendo e ele devia estar extremamente frustrado com tudo que estava acontecendo na carreira dele. Eu acho que há 2 anos atrás ele passou por uma onda de hate muito bizarra por causa de algumas coisas que ele falou que a galera julgou polêmica na internet, e aí eu acho que quando finalmente as coisas estavam dando certo e tudo mais, ele recebe essa pedrada aí da gravadora que talvez eles não iriam continuar ou estender o contrato, então ele ia se tornar uma pessoa que eles chamam de free agent, ou seja, ele ia se tornar um artista independente, o que pra uma pessoa que veio de uma grande gravadora, participou de um dos maiores grupos pop da história, não devia estar sendo fácil, ainda mais porque os últimos 5 anos foram muito difíceis pra carreira de todos eles individualmente. Só que aí ele tava em Buenos Aires na época que ele faleceu. E por que ele tava lá? O Niall, um dos integrantes do One Direction, tava fazendo uma turnê pela América Latina, ele passou aqui por São Paulo, a Isadora até foi no show dele, e ele também passou por Buenos Aires, e o Liam tava lá, e acabou que ele estendeu a sua estadia. Ele estava com a Kate, a sua namorada da época, a viúva dele oficial, e eles passaram umas semanas em Buenos Aires, ela acabou tendo que voltar pro Reino Unido, e ele permaneceu em Buenos Aires, onde o fatídico dia, ali, em outubro, aconteceu, e ele foi encontrado morto, depois de aparentemente ser jogado, ou se jogar, ou pular de uma varanda. Todo mundo ficou muito chocado com o que tinha acontecido e começaram a especular o que deveria ter acontecido. Será que ele pulou? Será que ele caiu? Foi um acidente? Foi intencional? Foi algo que foi uma coisa assim, dominou o mundo, já que um nome tão reconhecido como o do Liam Payne tinha acabado de falecer. Foi uma coisa assim que demorou até pra galera checar da mídia internacional. Primeiro, obviamente, quem quebrou a história aí pra todo mundo foi a mídia argentina. Chegou rapidamente aqui no Hemisfério Sul, porque estamos todas nas Américas, mas a galera lá do Reino Unido, da Europa, demorou, assim, uma meia hora pra confirmar a história, a veracidade do fato, se ele de fato tinha falecido. Foi bem intenso pra todo mundo envolvido e, assim, demorou muito tempo para as investigações seguirem, corpo poder fazer o traslado de volta pro Reino Unido, porque ele foi só velado, gente, agora. Exato, porque, gente, é muito complicado uma pessoa falecer fora do país de onde ela veio. Um estrangeiro morrer em um país é algo que deixa a lei um pouquinho confusa, entendeu? Então, de acordo com as leis de Buenos Aires, para as investigações acontecerem, as autópsias acontecerem de forma legítima, demorou semanas para eles poderem liberar o corpo para finalmente ele poder ir para a Inglaterra e ser velado em Wolverhampton, que foi a cidade que ele nasceu. Foi algo que gerou uma revolta muito grande, né, em todo mundo. Gente, a família dele só quer dar um funeral decente para ele poder descansar, a família quer poder se despedir, os amigos, sabe, mais próximos, e isso não tá acontecendo porque o corpo tá preso na Argentina. Tipo, o corpo do Liam teve que ser embalsamado para poder impedir que ele entrasse em decomposição, né, pelo tempo que se passou. O pai do Liam prontamente voou pro local ali na primeira semana do falecimento dele para entender o que tinha acontecido no hotel. Ele faleceu na região de Palermo, em Buenos Aires, e agora que rolou o funeral, foi infelizmente a reunião do One Direction que ninguém pediu. Assim que o Liam faleceu, os meninos, né, os 4 membros da One Direction, o Zayn, o Niall, o Harry e o Louis, fizeram um comunicado em conjunto, expressando ali o luto deles. Foi bem difícil, eu acho que pra todos nós que crescemos com esses meninos aí na adolescência, na nossa infância, porque era um grupo que a gente sabia que tinha terminado, não que eles eram inimigos, mas que tinha algumas coisas, e infelizmente eu acho que agora eles estão se acertando, mas de uma maneira muito ruim. E todos eles escreveram cartas individuais, fizeram postagens também. O Zayn Malik, que era um dos membros, ele chegou até
até a cancelar por um tempo a sua turnê. Agora ele voltou. Esse fim de semana ele fez uma homenagem pro Liam no auditório, no seu show. Então, assim, foi triste pra todo mundo. Eu acho que logo que o Liam faleceu, as pessoas estavam esperando o que outras celebridades iriam comentar. Muitas pessoas expressaram seu luto. A MTV, juntamente da Rita Ora, que era uma amiga próxima do Liam, que já tinha colaborado com ele em músicas, ela fez uma homenagem pra ele no palco do EMA. Foi bem bonito. Liam Payne was one of the kindest people that I knew. Yeah. And, there were so many ways that we were talking about honoring him, and I think sometimes just simply speaking is enough. He had the biggest heart and was always the first person to offer help in any way that he could. He brought so much joy to every room he walked into, and he left such a mark on this world. E tudo isso deixou a galera com um gosto muito amargo, né? De ver os meninos, assim, se reunindo pela primeira vez em 6 anos no funeral de um dos melhores amigos deles, e todos muito abalados, e toda a família muito triste nesse funeral. Algumas celebridades compareceram, como o James Corden, o Simon Cowell, e foi um momento onde eles puderam dizer as despedidas pro Liam, assim como nós no mundo todo, né? Porque foi ali, obviamente, muito documentado o funeral, a galera da mídia cobriu bastante, algumas pessoas criticaram porque tinha fotógrafos locais, mas isso seria inevitável, né, gente? Não tem o que fazer, gente. Igual a gente disse, é o Liam Payne do One Direction. Não teria como não ter fotógrafos na porta, infelizmente. Mas muitas coisas aconteceram e agora muitas especulações estão rondando a morte do Liam, já que as investigações estão seguindo. O que a gente soube logo de cara é que ele havia caído do 3º andar do hotel e que ele estava com ferimentos incompatíveis com a vida e que ele não havia apresentado resistência na hora de cair. Tipo, ele não tinha tentado se proteger da queda, dando a entender que ele poderia estar parcialmente ou totalmente inconsciente na hora da queda. Ou talvez que ele estivesse num estado de embriaguez tamanha que ele nem conseguiu avaliar o perigo do tamanho da queda. Por isso também que ele não conseguiu nem se proteger e só o susto já levou ele pra baixo e acabou. As pessoas começaram a investigar e a primeira coisa que a investigação da polícia de Buenos Aires nos apresentou é que eles descartaram a possibilidade de um suicídio. Não era compatível com o que uma pessoa, né, que está com realmente o dolo e planejando ali tirar a própria vida, tentar contra si mesmo, faria. Então, a partir disso, já que a gente sabe que não é um suicídio, a gente teria que investigar o que foi a causa da queda. Afinal, foi um acidente? Ou afinal foi um homicídio? O que aconteceu? Quem são os responsáveis por esse falecimento? Começaram a ter ainda mais investigações e chegaram. A polícia de Buenos Aires chegou em 3 nomes, 3 pessoas que foram indiciadas pelo assassinato do Liam Payne. Seria um deles um amigo dele chamado Roger, que era um cara que já era próximo a ele há uns anos, próximo de toda a equipe dele. Quase que um manager, né? Quase que um manager, que acompanhava ele em suas viagens. A galera achava que ele poderia ser talvez um handler ou algo do tipo, que era uma pessoa que tava ali sempre faz com tudo, ele. né? Faz tudo. A pessoa tipo assim, tô precisando, vou viajar com ele, o Rod vai comigo, faz isso pra mim, faz, enfim. Consegue isso, consegue aquilo, reserva até facilitador. Um facilitador pra secretário vida. Pessoal, manager. Há rumores de que a namorada do Liam, a Kate, não gostava muito desse cara, não ia muito com a cara dele. E o que aconteceu? Por que esse Roger tá sendo indiciado? Porque ele estava com o Liam em Buenos Aires e deixou o hotel 40 minutos antes da morte do cantor. Ou seja, ali ele se coloca em um lugar de abandono. Tá abandonando uma vítima que pode vir a sofrer algo no futuro, porque ali o que a gente sabe é que o Liam, ele já estava alterado por substâncias, ele já estava tendo alguns episódios no hotel. O afastamento do Roger pode ter contribuído para algo ter acontecido. Entendeu? A gente também não vai colocar nem imagens gráficas aqui, até porque nem poderia, tá, gente? Fere a diretriz do YouTube, mas a gente vai contar algumas imagens que você consegue até nos portais aí noticiando o caso Liam. O TMZ reportou uma história exclusiva essa semana, que foi o que realmente quebrou a internet, que fez todo mundo ficar assim, o que tá acontecendo? Que é exclusiva de uma filmagem do lobby do hotel, onde 4 dos staffs do hotel lá em Buenos Aires estão carregando o Liam pelos seus membros, pernas e braços. Ou seja, indicando o quê? Que ele estava com comportamento errático, que ele devia estar meio grogue, mas que ele estava vivo e que ele estava consciente. Ele estava sendo levado pro andar de cima para ser colocado no quarto. Não é de hoje que o Liam já falou em entrevistas e coisas do tipo que ele começou realmente a abusar mais de substâncias, principalmente álcool, por causa de ficar preso em quartos de hotel na época do One Direction, já que eles não eram permitidos sair por causa da integridade física deles e tudo mais. Lá eles acabavam abusando de substância, nisso ele desenvolveu o vício principalmente em bebidas, mas ficar preso no quarto de hotel era uma coisa que trazia gatilhos pra ele não gostava. E o que eles fizeram? Levaram o Liam pro quarto e prenderam ele lá. Tem algumas filmagens também que ele já chega no quarto
quarto 10 minutos antes da queda. Ele tá conversando com a staff ali no corredor do quarto de hotel e ele tá, tipo, meio que... Ele não quer entrar de jeito nenhum no quarto. Ele não quer ficar preso. Ficar preso em algum lugar, em um quarto, algo do tipo, é algo que, como a Nath disse, traz muito gatilho pra ele. E em setembro, né, desse ano mesmo, a equipe dele já havia deixado ele preso em uma casa na Flórida e ele já escapou, já tinha tentado escapar pela varanda dessa casa usando uma mangueira pra poder escalar de cima até o térreo. Ou seja, era algo que ele já tinha tentado fazer antes e já tinha feito antes. E parecia que era algo que ele estava ameaçando fazer, tipo, tentar escapar pela varanda do hotel. Quando houve uma ligação para o serviço de emergência argentino, um funcionário do hotel relatando o perigo disse: olha, essa pessoa aqui parece que ele vai pular. A gente tá com medo dele pular porque tem uma varanda no hotel e a gente tá preocupado, vem rápido. Ou seja, as pessoas que socorreram o corpo dele, ali meio grog no salão, levaram ele pra cima, onde eles tiveram ali uma discussão, não quero entrar, e depois ele foi jogado no quarto e trancado, ele falou alguma coisa que aludia uma preocupação a ponto de, antes mesmo dele pular, um dos staffs do hotel já ter ligado pra polícia pra alertar de um possível perigo iminente. Olha, temos aqui um hóspede que pode não estar embriagado e ele tá aí meio que, tipo assim, causando uma cena, e ele ameaçou de talvez usar a varanda pra escapar do quarto, então vamos ficar de olho nisso. Ou seja, essa ligação foi feita, uma das ligações pra emergência foi feita antes mesmo do falecimento do Liam. Então, a gente tem o Harvey, né, que é o redator-chefe do TMZ, a gente vai ver esse vídeo aqui que ele fez essa semana sobre essa exclusiva que o TMZ liberou, onde ele avalia tudo que eles conseguiram de relatório da polícia, de mensagens com os investigadores e por que eles não acreditam que essas 3 pessoas que eles estão tentando colocar como culpados, que é esse Roger, amigo do Liam, que apesar de ter incorrido em negligência, não sabia que o Liam ia pular da janela, não tinha como, não tinha nada concreto pra ele saber disso. Eles também estão tentando colocar no cu de um dos empregados do hotel, possivelmente um garçom que aparentemente tenha usado drogas com o Liam e talvez vendido pra ele, mas não tem nada confirmado. E uma outra terceira parte que não tem nada a ver com o hotel, sendo que o hotel que incorreu em várias negligências. Vamos dar uma conferida nesse clipe juntos. I want to give you an opinion based on us spending a lot of time in Argentina. I think the police investigation into Liam Payne's death, they were looking for scapegoats. And the 3 people they're saying who are responsible for his death, I'm not buying it. The hotel, I believe, is responsible for his death. It seems authorities are trying to cover up for this hotel. Liam was put in his room by the hotel employee. There is no doubt in my mind he was going to try and escape the hotel from the balcony. You know that he was found in the lobby where 3 of the hotel employees grabbed him by the legs and arms, and he was being disruptive, no doubt, but he was conscious. Carried him up to his room, and outside the room, they got in a fight. Liam did not want to go in that room. Liam hated being stuck in a room. It was something that happened during One Direction. He just hated it. And they were so concerned that he'd destroy property, they took the mirror off the wall in the hallway next to his room. Why do I say that he was going to jump off the balcony or jump somewhere to get out of the hotel? Well, for a bunch of reasons. Number one, it was very clear to the hotel employees who put him in the room that he was going to try to escape through the balcony. The reason I say that is because 5 minutes after he walked out of the room, one of the employees called 911 and said exactly that. Said, "We fear for his life. There's a balcony there." So clearly he must have said something in the room to trigger the concern of a hotel employee to specifically mention to the 911 dispatcher, yet they left him alone in that room. We know this, that when his body was found, there was a hat nearby and he had a kind of a backpack strapped to his shoulders. That was clear that he wasn't wearing that when he was thrown in the room. The other thing that I think is especially interesting that we found out, and this is according to the police report which we've obtained, 2 days after Liam died, a hotel employee went to the room directly below him on the 2nd floor and found on the balcony a leather bag with a note inside that said "For Liam" and also had pills and a whiskey bottle. What it seems happened here is that Liam took that leather bag, dropped it down to the 2nd floor balcony,
And it seems that what he was going to try to do was scale down to the second floor, and then it was kind of a short drop from the second floor to the ground. He had done this before, just a month and a half before, when a bodyguard tried to lock him in a room in Florida. Liam took a garden hose and scaled down from a balcony. So this is something he did, and it seems pretty clear that's what he was doing the day he died. So the question, who's responsible for this? A friend who allegedly abandoned him 40 minutes before he left? There was no real evidence that he was going to harm himself or accidentally die. That friend is responsible. A waiter who may have done drugs with him, but there's no real evidence that he sold them drugs. And even if he did, was it the drugs that killed Liam Payne, or the fact that the hotel knew that he was going to try to get out of there via the balcony, and all they did was shut the door, left him there, knowing there was danger because they set it right to the 911 operator. So to me, the real question now is, what is the connection between prosecutors, the authorities, and the seeming desire to protect the hotel? Because that hotel did a lot wrong, and it seems they're trying to pin it on some patsies. Sim. E é isso que tá, tipo, quando que você vê uma pessoa que tá claramente precisando de ajuda e de companhia e larga ela sozinha num hotel quando ela tá claramente, tipo assim, fora de si. Tranca ela num quarto. Sozinha. Sem dar a oportunidade ou opção dela fazer outra coisa. E claramente nas fotos liberadas pelo TMZ dá pra ver 4 funcionários do hotel carregando ele pelas pernas e braços. Com ele consciente, porque a cabeça dele tava levantada, então ele estava consciente. Ou seja, eles tiraram ele lá à força. Ele não tava desacordado. Devia estar grogue, ele devia estar causando uma cena, com certeza, mas... Tanto que eles levam ele e eles ainda ficam discutindo com ele no corredor. Então assim, claramente a gente consegue ver aqui que não foi um simples acidente em que ninguém tem culpa. Ele foi assassinado indiretamente, sim, óbvio. Isso que ele é tava se homicídio expondo. culposo. Ele tava se expondo, usando muitas drogas. Ele precisava muito de ajuda. Ele, querendo ou não, era um homem, pai de família, de 31 anos. Era responsável pelas suas atitudes. A gente não tá eximindo ele de certas culpas. O que a gente tá falando é que houve uma negligência que levou a esse fim trágico. E eu diria mais, tipo assim, além de homicídio culposo, tipo, se fosse no Brasil, por exemplo, a gente tem uma outra forma de culpar, né, uma pessoa por uma morte, que é o dolo eventual. O que é? Você não tem a intenção de matar de fato aquela pessoa, mas se ela morrer também você não liga. Entendeu? Você não tá ligando, é dolo eventual. Se falecer também eu não me importo. Olhando a conduta do hotel aqui de uma perspectiva muito pessoal aqui do que eu já estudei, eu encaixaria nesse lugar. Não colocaria nem homicídio culposo, eu colocaria nesse dolo eventual. Porque é maior, né? É maior. Toda a circunstância que a gente consegue ver aqui foi algo, tipo assim, eles não estavam se importando com o bem-estar do Liam. Eles estavam se importando só com paz que eles queriam manter no lobby do hotel. A tranquilidade, sei lá. E é muito louco, porque, tipo assim, a gente fez um vídeo sobre o Diddy agora, né, nesses últimos dias, e a gente chegou a falar das últimas conversas que a Jaguar Wright teve aí com canais de YouTube, e ela chegou a fazer uma conexão com isso, principalmente conexão à morte trágica do Liam Payne e à morte trágica do Aaron Carter, o irmão mais novo do Nick do Backstreet Boys. E assim, o Aaron era notoriamente uma pessoa que tinha muita proximidade com o Diddy, e muitas pessoas ligam a possibilidade de pessoas em volta do Diddy estarem fornecendo droga pro Liam Payne por causa da cocaína rosa que foi achada no sistema dele, que é uma substância mais difícil de encontrar em outros lugares do mundo. Muitas pessoas dizem que tem muita cocaína rosa lá em Buenos Aires também. Só que quem que eram os facilitadores? Porque a cocaína rosa era muito usada nas freak-offs do Diddy, por exemplo. Aí a Jaguar Wright chegou até a fazer um paralelo entre essas duas mortes. To truly get invested in what's happening to Liam Payne right now, because I haven't gotten over what happened to Nick's brother, Aaron Carter. A lot of people keep forgetting Aaron Carter was begging for help, begging for independent financing, begging for security. He made it very clear Sony was out to get him, just like Michael Jackson told him they would be. And right around that time, his brother had just been accused of graping one of the girls from making the band, Diddy's entity. They were trying to make all of that go away, and Aaron called his brother out, and then the next thing you know, he said, if anything happens to me, did not do this to myself. And then he was gone, and they said he took his own life, just like they're saying about Liam Payne. Why doesn't anyone want to see the same thing happening over and over and over again? Because if Diddy is responsible for Liam Payne, he is without a doubt responsible for Aaron Carter. Uma coisa é verdade, gente, por que as pessoas se recusam a ver que tem algo ali, sabe? Algo de errado. Será que houve algum mandante pra morte do Liam ou pra negligência do hotel? A polícia tá abafando toda essa culpa do hotel? Será que o hotel tem alguma ligação com alguém mais importante que tá ajudando a polícia a abafar essas ligações? Sabe? Porque durante muitos e muitos anos, dando exemplo até do Diddy, não é que eu tô falando jogando isso no Diddy,
Vamos tá preso. Mas dando um exemplo dele. Durante anos e anos e anos, aquelas filmagens dele espancando a Cassie no hotel foram escondidas. Então existem muito disso, de pessoas poderosas terem ligações diretas com o que um hotel pode ou não mostrar, pode ou não fazer. Aonde que estão as câmeras desse hotel? Tipo, além do que a gente já viu, tem outras câmeras. Devem ter outras filmagens que mostram com mais clareza o que aconteceu naquela noite. Tinha mais de 800 horas de filmagem. Aonde que estão essas filmagens? Quem A polícia que não diz que eles avaliaram, mas... Mas, pelo visto, não estão avaliando da melhor forma, né? Porque o TMZ já conseguiu trazer mais coisas pra gente do que a polícia conseguiu nessas investigações. E uma coisa interessante também, que dá pra entender algumas coisas, é que, tipo assim, o Liam Payne chegou no hotel e tava usando durante a sua estadia um Rolex carésimo, entendeu? $30 mil. E o Rolex estava no pulso dele na hora que ele tava lá sendo carregado pela staff do hotel, na hora das filmagens ali no corredor. E na hora que ele tava estirado no chão morto, não tinha o Rolex mais. Sumiu. E eles tentaram achar onde tava esse Rolex na casa de pessoas que poderiam estar, né, pessoas próximas a ele e tal. Não encontraram o tal Rolex mais, não acharam. E esse Rolex parece, tipo assim, muito uma coisa que eles poderiam penhorar pra conseguir dinheiro, pra pagar pessoas, informantes, pessoas que estavam facilitando drogas pro Liam. Eles fizeram uso desse dinheiro. E esse Rolex sumiu. Esse Rolex valia muitos milhões de dólares. Onde é que tá? Qual que é a opinião de vocês, gente? Eu acho que mais desdobramentos vão vir, eu acho que mais coisas vão ser faladas, mas o que a gente tem certeza é que o Liam Payne foi assassinado indiretamente. Gente, não foi um acidente. Não foi um acidente. Eu não consigo acreditar que foi um acidente. E eu espero que essas investigações e tudo mais, tipo, cheguem à justiça. Eu sei que a galera gosta de falar o tanto que a Jaguar Wright é maluca, mas ela também falou disso há 2 semanas atrás, antes mesmo dessa história do TMZ vir à tona. Porque até então que a gente tava falando só, é estranha essa queda dele, mas ele tava, né, realmente, assim, entorpecido por substâncias e tal, né? Vamos agora trazer o corpo. Era mais o que a galera tava preocupada. Nossa, meu Deus, o corpo, que burocracia. E a Jaguar Wright já tava falando, porque por ela conhecer muito dessa indústria, ela já tava esperando que esse negócio não Tá mal contada tava essa história. cheirando bem essa necessidade. E adivinha né? só, a história tava mal contada mesmo, né, gente? A gente tem que começar a ouvir essas pessoas que parecem malucos quando eles falam algumas coisas, entendeu? Porque... Exatamente. Ainda mais em casos assim que não tem muita explicação, a gente tem que começar a ouvir essas pessoas pra poder olhar um pouco mais a fundo, porque agora a gente tem investigações que estão mostrando coisas pra gente que essa história tá errada. Agora vamos ver até que ponto eles vão querer lutar por isso, porque às vezes o luto é tão grande que a família não tem nem força pra desprender pra isso. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que seja feita justiça pelo Liam. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir as redes sociais. O tudo de sempre. Um beijo. Tchau.